No ano 2063, o maltratamento do planeta pelos humanos elevou o nível do mar ao ponto em que a maior parte da Terra está inundada agora. Restam apenas 2 continentes, e atualmente eles estão travando uma guerra por terras e recursos. No meio do mar entre os 2 continentes, existe um posto militar conhecido como Sentinela com uma tripulação de 4 soldados que começam a ficar frustrados. Após 2 anos de serviço, o contrato deles terminou há 3 meses, mas a equipe substituta ainda não veio buscá-los. A comida está ficando escassa, então, durante uma noite de muita tempestade, Cassidy e Sullivan decidem tentar pescar. Surpreendentemente, eles se saem bem e enchem sua grande rede com muitas capturas. Enquanto isso, seu oficial superior Hendrix percebe que a tempestade está ficando muito violenta, então ele pede a Bynes para proteger o explosivo gigante que guarda a sentinela. Nesse momento, as ondas começam a ficar grandes e violentas, afetando os dutos do posto avançado. Bynes corre para consertá-los e fica com a mão presa, fazendo-o lutar debaixo d'água por vários minutos até que finalmente consiga se libertar. Lá fora, as ondas levam a rede embora e a dupla perde a recompensa. Sullivan tenta agarrar algo novamente, mas o vento está ficando muito forte e perigoso, então ele tem que correr de volta para dentro antes que seja levado embora também. Todos conseguem voltar bem a tempo antes que a enorme onda atinja a estrutura, fazendo-a tremer e empurrando a água por todas as entradas, mas a sentinela ainda está de pé quando acaba. Na manhã seguinte, o grupo discute como diminuir o consumo de seus recursos enquanto toma rações militares no café da manhã. Bynes se pergunta o que aconteceu com os peixes e fica com raiva ao saber que eles os perderam, e Sullivan revida insultando Bynes por pegar peças de sua cozinha para consertar os canos principais. Segue-se uma discussão e Hendrix os lembra de se comportarem como adultos, pedindo-lhes que se concentrem nos reparos. Bynes se pergunta por que eles não pedem ajuda para se apressar, mas Hendrix o lembra que o telégrafo é apenas para fazer relatórios. Depois, Sullivan faz o relatório diário usando o telégrafo. Ele informa a base que não houve eventos, e eles respondem que também não há eventos lá, assim como nos últimos meses. Algum tempo depois, Sullivan se junta a Hendrix do lado de fora e depois de fazer algumas piadas sobre sua dançarina aérea, Sullivan olha para o mar com o binóculo. Ele fica chocado ao descobrir que o navio está se aproximando, o que Cassidy confirma ao verificar o radar. Sullivan fica muito feliz porque assume que é o alívio, mas Hendrix fica desconfiado e ordena que Bynes traga algumas armas caso seja o inimigo. Cassidy tenta entrar em contato com o navio, mas não obtém resposta, então Hendrix decide dar uma chance ao navio. Ele entrega uma arma a Sullivan e diz a ele para pegar o barco para encontrar o navio e garantir que não haja inimigos com os quais se preocupar. Sullivan imediatamente decola e se aproxima do navio, chamando por qualquer possível passageiro, mas ainda não há resposta. Com a arma em punho e pronta, Sullivan embarca no navio e começa a investigar, ficando cada vez mais chateado ao perceber as pistas. Os objetos estão cobertos de sujeira, o rádio não está funcionando e a comida é intocada nos armários. Hendrix tenta contatá-lo para uma atualização de status, mas Sullivan o ignora ao encontrar 4 sacolas destinadas a eles. Este foi o alívio deles, mas algo aconteceu com a tripulação e eles desapareceram, o que significa que perderam a chance de voltar para casa. Como Sullivan não está respondendo, Hendrix assume que foi atacado, então ele quer atirar na nave antes que ela se aproxime do Sentinel. Ele pede a Cassidy uma das chaves do explosivo e, quando ela hesita, ele a lembra que esse é o protocolo. Junto com sua própria chave, Hendrix começa a ativar o explosivo e antes de atirar, ele tenta contatar Sullivan uma última vez. Felizmente Sullivan responde desta vez e o ataque é cancelado. No entanto, quando Cassidy pede a chave de volta, Hendrix informa que está mantendo os dois como punição por sua hesitação e cumprimento de ordens. Depois, Sullivan reboca o navio até o Sentinel. Enquanto Hendrix investiga o navio, Sullivan se reúne com Cassidy e eles passam alguns momentos se divertindo para compensar o susto que acabaram de passar.
Algumas horas depois, enquanto eles tomam um rápido banho de iodo, Bynes informa a equipe sobre todas as coisas que conseguiu resgatar do navio. Ele também tem certeza de que esse foi um alívio e que o motor não funciona há meses. Sullivan quer enviar uma mensagem para a base, mas Hendricks proíbe até que eles obtenham mais informações, já que nada disso faz sentido, mesmo que conte como um evento. A equipe está começando a ficar cansada e desconfiada da atitude de Hendricks, especialmente quando percebem que ele está com as duas chaves agora. Após o banho, Hendricks verifica o histórico de navegação do navio e anota todas as coordenadas, que leva de volta ao Sentinela para aplicá-las em um mapa para acompanhar a viagem. Enquanto isso, Cassidy e Sullivan conversam sobre como deve ser o mundo lá fora, já que não o veem há 2 anos. Sullivan admite que enviou uma mensagem pelas costas de Hendricks, então eles terão uma resposta amanhã. Na manhã seguinte, Hendricks encontra seus 3 soldados esperando de forma suspeita ao lado do telégrafo e Bynes confessa a verdade. Hendricks pretende repreendê-los por isso, mas nesse momento a máquina recebe uma resposta. O grupo fica animado até ler o que diz. É exatamente a mesma mensagem que Sullivan enviou ontem à noite. É então que eles finalmente percebem que perderam contato com a base há muito tempo, e o computador acaba de enviar de volta a mensagem sem eventos que Sullivan envia todos os dias. Enquanto Hendricks continua a trabalhar com as coordenadas no mapa, Bynes começa a entrar na nave com um plano em mente. Uma noite, Sullivan o pega voltando, mas Bynes se recusa a se explicar. A dupla acaba bebendo junto, e Bynes conta algumas histórias sobre a família que o espera em casa, se é que ainda existe casa. De repente, Bynes confessa que acha que pode consertar o navio. Animado com a esperança de escapar, Sullivan corre para dar a notícia a Cassidy e pede que ela saia com ele para morar juntos em uma das poucas cidades seguras que restam no continente, mas Cassidy hesita e não acredita no que está ouvindo. No dia seguinte, Sullivan entra furtivamente no navio com Bynes para ajudá-lo a consertar o motor e juntos conseguem terminar o trabalho. Assim que saem, encontram Hendricks esperando por eles, e ele ordena que derrubem a nave para usar suas peças para consertar o Sentinela. Ele não permite que eles saiam porque afirma que ficar aqui é um dever deles, independentemente de seu contrato ter terminado. Sullivan se recusa a morrer aqui como aconteceu com outros no passado, e Bynes concorda, mas quando Cassidy se junta a eles, ela não mostra apoio a eles. Sem se importar com as discussões, Hendricks manda a equipe fazer os reparos, ameaçando-os com sua arma caso não obedeçam. Os caras estão furiosos e com medo de que Hendricks esteja muito ansioso ultimamente, então Cassidy se oferece para falar com ele em seguida. Cassidy diz a Hendricks que entende que ele se sente depois de perder seu último esquadrão, mas ir embora não significa morrer, é a salvação. Enquanto isso, Sullivan e Bynes estão começando a se perguntar se terão que lutar contra seu chefe para conseguir o que querem. A conversa é interrompida por Hendricks, que admite que Cassidy apresentou um bom argumento. Como eles não têm comunicação, alguém deve se reportar à base. 2 pessoas podem ficar e outras 2 devem ir. Hendricks obviamente vai ficar, e Cassidy se ofereceu para ficar aqui também. Bynes está feliz com esse desenvolvimento, mas Sullivan está com o coração partido. Momentos depois, Sullivan fala com Cassidy em particular, tentando convencê-la a vir também, seja substituindo Bynes ou desobedecendo a Hendricks. Ele está tão desesperado para fazê-la feliz que até se oferece para ocupar o lugar dela ou ficar aqui com ela, mas Cassidy se irrita e diz a ele que não o ama, ela só pensa nele como uma necessidade humana. Um devastado Sullivan sai correndo da sala e Cassidy começa a chorar. Naquela noite, Sullivan e Bynes se concentram em fazer as malas. Hendricks entrega uma carta a Sullivan para levar à base, e comenta que o inimigo é exatamente como eles, soldados que só querem proteger suas casas. Sullivan lembra a Hendricks que eles poderiam sair juntos, mas Hendricks ainda se recusa, dizendo que alguém precisa ficar de olho no explosivo. Depois, Hendricks vai terminar seu trabalho no mapa e nas coordenadas, fazendo uma descoberta chocante:
O navio de socorro se afastou do sentinel de propósito, o que não faz sentido. Ficando desconfiado, Hendrix corre para verificar Cassidy, mas não se atreve a dizer uma palavra. Na manhã seguinte, a equipe acorda ouvindo o alarme disparar porque outro navio apareceu no radar. Os homens correm para assumir suas posições para defender o sentinel, e Cassidy tenta entrar em contato com o navio sem sucesso. Desta vez, Hendrix se recusa a enviar alguém e ordena que a equipe atire, mas a primeira bala erra. Enquanto eles se preparam para recarregar, Cassidy percebe que sua nave está desaparecida ao mesmo tempo em que Sullivan e Bynes finalmente conseguem vê-la claramente quando a névoa desaparece. Eles se recusam a atirar novamente, mas quando Cassidy chega para avisá-los, é tarde demais. Hendrix saca sua arma e acerta Bynes com ela. Foi Hendrix quem colocou o navio de volta ontem à noite e, para provar que estava falando sério, atirou no dançarino do ar. Bynes ainda se recusa a destruir o navio e Hendrix responde atirando em sua orelha, então Sullivan pega o canhão e destrói o navio antes que eles percam uma vida. Bynes furioso tenta ir atrás de Hendrix, mas Cassidy o nocauteia primeiro com um extintor de incêndio. Depois disso, Sullivan e Cassidy trancam Hendrix na despensa e Cassidy pega de volta as duas chaves. Bynes furioso mais tarde tenta encontrar Hendrix para matá-lo e acaba acertando Sullivan quando ele tenta impedi-lo. Cassidy o acalma com palavras, mas Bynes ainda sai para se embebedar sozinho e desfazer as malas, o que o faz chorar. Algum tempo depois, Cassidy menciona que Hendrix precisa de seu banho de iodo, mas Bynes se recusa a deixá-lo sair e anuncia que ele desistiu. Sullivan diz a Cassidy que eles não têm escolha a não ser passar por todos os canais do telégrafo até descobrirem que um está funcionando, e Cassidy aproveita a chance para confessar que não quis dizer o que disse sobre ele. Ela só queria que ele fosse embora sem se preocupar com ela, mas Sullivan hesita em aceitar a desculpa. No final da tarde, Sullivan leva um pouco de comida para Hendrix e se pergunta por que ele mudou de ideia sobre ir embora. Hendrix compartilha as informações que obteve das coordenadas. O navio de socorro esteve aqui 3 meses atrás, como deveria, mas algo fez se afastar. Isso significa que há um traidor entre eles que quer o explosivo. Sullivan não acredita nele e sai, trancando a porta novamente. Enquanto Sullivan passa o resto do dia enviando mensagens SOS para todos os canais, Bynes continua bebendo e tenta se manter ocupado em sua oficina, mas logo perde a cabeça e destrói tudo o que construiu. Mais tarde, Cassidy compartilha com Sullivan uma foto dela quando criança com sua família, explicando que eles foram mortos pelo inimigo quando ela ainda era criança. Na manhã seguinte, Bynes encontra Cassidy dormindo na sala de comunicação. Enquanto ele fala bobagens sobre um futuro perdido, ele ataca Cassidy, fazendo parecer que quer tirar vantagem dela. Depois de alguma luta, Cassidy consegue afastá-lo, sem perceber que Bynes roubou as chaves. Então Cassidy vai à procura de Sullivan para contar o que aconteceu, mas naquele momento a voz de Bynes pode ser ouvida pelos alto-falantes anunciando que ele ativará o explosivo. Sullivan e Cassidy correm de volta para a sala de comunicação e tentam acalmá-lo, mencionando sua família como um motivo para continuar vivendo. Bynes chora ao se afastar dos controles, mas depois que Cassidy pega as chaves de volta, Bynes admite que acabou de esquecer o último dígito do código de ativação. Sullivan acha que é hora de deixar Hendrix sair, mas Bynes tem notícias chocantes. Ele tentou matá-lo antes, mas quando entrou na despensa, Hendrix havia sumido. Uma janela aberta indicava que ele havia terminado as coisas sozinho. Quando Cassidy e Sullivan verificam a despensa, ficam arrasados ao ver que Bynes disse a verdade. Não sendo capaz de lidar com sua dor, Sullivan lê a carta que Hendrix escreveu para a base e fica chocado ao ver que Hendrix havia solicitado que seu comando fosse estendido. Depois disso, Cassidy mostra a oficina agora limpa para Sullivan para provar que Bynes está se sentindo melhor e está construindo novamente. Bynes confessa que sua esposa estava grávida e ele nunca conheceu o bebê, o que faz com que Sullivan o perdoe facilmente pela explosão de embriaguez.
Bynes mostra sua gratidão com um abraço antes de entrar no barco para voltar a resgatar coisas do mar. Cassidy vai com ele, então Sullivan dá a ela uma arma para garantir, e Cassidy agradece com um beijo. Momentos depois, Sullivan decide tentar pescar novamente e, ao puxar a rede, descobre o corpo de Hendrik com um ferimento na cabeça, o que significa que alguém o matou e realmente há um traidor com eles. Enquanto Sullivan corre para verificar os perfis de seu amigo em busca de pistas, Cassidy encara Bynes no barco, elaborando um plano. Em seguida, Sullivan verifica o mapa de Hendrik, apresentando uma teoria. Quando uma tempestade começa a se formar, Sullivan verifica o farol do lado de fora e confirma que ele pode ser retirado e movido. Isso significa que alguém pegou o farol no barco e fez o navio segui-lo em vez de ir até o sentinela, explicando as coordenadas. Então aquele alguém matou a equipe de socorro e deixou o navio flutuar. Algumas horas depois, apenas Cassidy volta da pequena viagem dizendo que Bynes acidentalmente caiu e morreu ao tentar pegar um plástico. Sullivan imediatamente adivinha que ela o matou e ela era a traidora o tempo todo, mas ele está com muito medo de dizer qualquer coisa ainda. Na manhã seguinte, Cassidy acorda sozinha na cama. Sullivan fala com ela apenas pelo walkie-talkie, explicando que sabe que ela matou todo mundo e que está espionando para o inimigo, mas não a deixa ficar com o explosivo. Cassidy então percebe que está perdendo as chaves e corre para a sala de comunicação, onde encontra Sullivan no meio da ativação do explosivo. Como eles não têm futuro, ele não se importa em explodir a sentinela com eles ainda dentro. Com Sullivan segurando-a sob a mira de uma arma, Cassidy tenta explicar que as pessoas em sua terra natal estão sofrendo e ela odiava mentir para ele, mas Sullivan não acredita nela e ativa o explosivo. Porém, ao invés de explodir, a máquina exibe uma frase engraçada que Bynes gostava de repetir, que os faz perceber que Bynes reprogramou o explosivo para que ninguém possa usá-lo para destruição. No final, Sullivan e Cassidy conversam um pouco. Eles concordam que não importa o lado da guerra, eles protegerão o Sentinel juntos e continuarão sobrevivendo. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.